dia, 17º dia, seguindo com os hábitos e a leitura do Og Mandino. Bom dia ao pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, e aqui a gente vai tocar o pau. Independente se eu começar muito cedo ou um pouco mais tarde, já que eu estou de férias, eu me permito acordar mais tarde um pouco. Mas sempre eu realizo tudo que eu me propus a fazer. Então, atividade física diária, leitura diária, Og Mandino diário de manhã e à noite, tá? Então tudo aquilo que você se propõe a fazer, faça, independente do horário que você comece a fazer, seja às 4, às 5 da manhã, às 6 ou às 7, etc. Como sempre, começar pela oração da manhã. Bom dia, Senhor Deus e Pai, a Ti a nossa gratidão pela vida que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre nossos olhos. Nós te agradecemos por tudo que forma a nossa vida, pela terra, pela água, pelo ar, pelas pessoas. Inspira-nos com Teu Espírito Santo os pensamentos que vamos alimentar, as palavras que vamos dizer, os gestos que vamos dirigir, a comunicação que vamos realizar. Abençoa as pessoas que nós encontrarmos, os alimentos que vamos tomar. Abençoa os passos que nós dermos, o trabalho que devemos fazer. Abençoa, Senhor, as decisões que vamos tomar, a esperança que vamos promover, a paz que vamos semear, a fé que vamos viver, o amor que vamos partilhar. Ajuda-nos, Senhor, a não fugir diante das dificuldades, mas a abraçar com amor as pequenas cruzes desse dia. Queremos estar contigo, Senhor, no início, durante e no fim desse dia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Pergaminho número 1. Hoje começo uma nova vida. Hoje mudo minha pele velha que sofreu por muito tempo as machucaduras do fracasso e os ferimentos da mediocridade. Hoje renasce meu berço é uma vinha onde há frutas para todos. Hoje recolherei uvas de sabedoria da mais alta e mais carregada videira da vinha, pois elas foram plantadas pelos mais sábios de minha profissão, que me antecederam geração após geração. Hoje provarei o sabor das uvas dessas videiras e em verdade engolirei a semente do êxito incrustada em cada uva, e uma nova vida brotará dentro de mim. A carreira por mim escolhida é plena de oportunidades, embora repleta de desgosto e desespero. E se os corpos daqueles que fracassaram fossem empilhados um em cima do outro, lançariam sua sombra sobre todas as pirâmides da terra. Contudo, eu não fracassarei como os outros, pois em minhas mãos tenho agora um mapa que me guiará por águas perigosas nas costas que ontem mesmo pareceram apenas um sonho. O fracasso não mais será o tributo de minha luta. Assim como a natureza não proveu o meu corpo para tolerar a dor, também não determinou que minha vida sofra fracasso. O fracasso como a dor é elemento estranho em minha vida. No passado eu aceitei como aceitei a dor. Agora eu rejeito e estou preparado pela sabedoria e pelos princípios que me guiarão das sombras para a luz da riqueza, das posições e da felicidade, bem além dos meus sonhos mais extravagantes. Quando até mesmo as maçãs douradas do jardim das Hespérides não me parecerão mais que minha justa recompensa. O tempo ensina todas as coisas àquele que vive para sempre. Contudo, não tenho esse luxo. Dentro do tempo que me foi concedido, vejo-me na obrigação de praticar a paciência, pois a natureza jamais age apressadamente. Para criar a oliveira, a rainha de todas as árvores, 100 anos são necessários. Em 9 semanas a cebola já está velha. Eu vivo como uma cebola e isso não me agrada. Agora tornar-me-ei na maior das oliveiras e, em verdade, o maior dos vendedores. E como se realizará isto, pois não tenho nenhum conhecimento nem experiência para alcançar grandeza e já tropeço na ignorância e caio nas águas da lamúria? A resposta é simples. Começarei minha jornada desembaraçado do peso de conhecimentos desnecessários e de obstáculos da experiência sem significado. A natureza sempre me forneceu conhecimento e instinto maior do que a qualquer animal da floresta. E o valor da experiência em geral superestimado por velhos que assentam sabiamente e falam de modo estúpido. Em verdade, a experiência ensina completamente, porém seu curso de instrução devora os anos dos homens. Dessa maneira, o valor de suas lições diminui com o tempo necessário para adquirir sua sabedoria especial. Seu filtro desperdiça-se com homens moribundos. Ademais, a experiência é comparável à moda. Uma ação que resulta em êxito hoje será inaproveitável e impraticável amanhã. Apenas princípios duram, e esses eu agora possuo. Pois as leis que me levarão à grandeza estão contidas nas palavras dos pergaminhos. O que elas ensinarão será mais evitar o fracasso do que obter o êxito. Pois o que é o êxito senão um estado da mente? 2 entre 1000 sábios, se tanto, definirão o êxito nas mesmas palavras, enquanto o fracasso é sempre descrito de apenas um modo. O fracasso é a incapacidade do homem a atingir seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. Na verdade, a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que tiveram sucesso está na diferença de seus hábitos. Bons hábitos são a chave do sucesso, maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Assim, a primeira lei que obedecerei é: formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Quando criança, fui escravo de meus impulsos. Agora sou escravo de meus hábitos, como todos os adultos. Rendi minha vontade própria aos anos de hábitos acumulados e os feitos passados de minha vida já traçam um caminho que ameaça aprisionar meu futuro.
Minhas ações são ditadas pelo apetite, paixão, preconceito, avidez, amor, medo, ambiente e hábito. E o pior de todos esses tiranos é o hábito. Se, portanto, devo ser escravo do hábito, que seja um escravo de bons hábitos. Meus maus hábitos deverão ser destruídos e novos sucos preparados para a boa semente. Eu formarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. E como realizarei esse difícil feito? Através desses pergaminhos. Pois cada um deles contém um princípio que expulsará um mau hábito de minha vida e nela recolocará outro que me chegará ao êxito. Pois é outra das leis naturais que apenas um hábito pode dominar outro hábito. Assim, para que essas palavras escritas realizem a tarefa escolhida, devo disciplinar-me ao seguinte, que é o primeiro de meus hábitos. Eu lerei cada pergaminho por 30 dias seguidos da maneira prescrita antes de passar ao pergaminho seguinte. Primeiro lerei as palavras em silêncio ao levantar, depois eu lerei em silêncio após almoçar. Finalmente lerei de novo antes de retirar-me para o leito. E mais importante, nessa ocasião lerei em voz alta. No dia seguinte eu repetirei o processo e continuarei dessa maneira por 30 dias. Tomarei então o pergaminho seguinte e repetirei o processo por outros 30 dias. Continuarei assim até viver com cada pergaminho por 30 dias e minha leitura se tornará um hábito. E o que será realizado com esse hábito? Aqui está o segredo oculto das realizações de todos os homens. Com a repetição das palavras diariamente, elas logo se tornarão parte de minha mente ativa. Porém, mais importante, também infiltrará em minha outra mente essa misteriosa fonte que nunca dorme, que cria meus sonhos e frequentemente faz me agir de maneiras que eu não compreendo. Assim que as palavras desses pergaminhos forem consumidas pela minha mente misteriosa, eu começarei a despertar, cada manhã com uma vitalidade que jamais conheci antes. Meu vigor aumentará, meu entusiasmo se levantará, meu desejo de encontrar o mundo vencerá todo medo que um dia conheceu o nascer do sol. E serei mais feliz do que jamais acreditei ser possível nesse mundo de luta e tristeza. Finalmente encontrar-me reagindo em todas as situações que confrontar como for ordenado nos pergaminhos. E logo essas ações e reações se tornarão fáceis de executar. Pois cada ato com a prática torna-se fácil. Assim nasce um novo bom hábito. Pois quando um hábito se torna fácil através de constante repetição, é um prazer executá-lo. E se é um prazer executá-lo, é da natureza do homem executá-lo frequentemente. Quando eu executo frequentemente, ele se torna um hábito. E eu me torno seu escravo, e desde que seja um bom hábito, é a minha vontade. Hoje começo uma nova vida, e juro solenemente a mim mesmo que nada retardará o crescimento de minha nova vida. Não perderei um dia sequer dessas leituras, pois esse dia não pode ser recuperado, nem posso substituí-lo por outro. Não quero quebrar o hábito de ler diariamente esses pergaminhos, e em verdade, os poucos momentos passados cada dia com esse hábito, são apenas um pequeno preço a pagar pela felicidade e isto que serão meus. Ao ler e reler as palavras a serem obedecidas, nunca permitirei que a brevidade de cada pergaminho ou a simplicidade de suas palavras me faça encarar a mensagem como se fosse uma banalidade. Milhares de uvas são comprimidas para encher uma jarra de vinho, e a pele e a polpa são atiradas aos pássaros. Assim é com essas uvas de sabedoria das gerações. Muito tem sido filtrado e atirado aos pássaros. Apenas a verdade pura permanece destilada nas palavras para ser lembrada. Beberei segundo as instruções e não perderei uma só gota. Engolirei a semente do êxito. Hoje minha pele velha se assemelha a poeira, andarei a prumo entre os homens. Eles não me reconhecerão, pois hoje sou um novo homem com uma vida nova. Onde está? Cadê a frase do fracasso? O fracasso jamais o surpreenderá se sua decisão de vencer for suficientemente forte. Deus, nosso divino Pai Criador, por favor, ande pela minha casa, tire todas as minhas preocupações, doenças, e por favor, vigie e cure minha família. Amém. Mais uma leitura, o Og Mandino, desde que eu comecei, esse é o 17º dia, são 17 dias fazendo a leitura todos os dias, são 17 dias fazendo aeróbico todo dia, estou revezando, um dia eu nado 1 quilômetro, um dia eu corro por volta de 3 quilômetros, ontem eu fiz 3,5 km. Além disso, um capítulo de algum livro que você está lendo, todo dia. E só nessa brincadeira de 17 dias já eliminei 1,5 kg. Então, 17 dias o que eu fiz de diferente? Minha alimentação continua igual, eu já treinava já musculação e eu corria e nadava de vez em quando. De vez em quando não, pelo menos uma vez por semana eu corria e uma vez por semana eu estava nadando. Era isso que era a minha rotina normal. Desde que eu implementei o hábito da leitura do Og, eu tenho feito diariamente corrida e natação revezando. Hora eu corro, hora eu nado, hora eu corro, hora eu nado. E eu estipulei de fazer
pelo menos 1 quilômetro de natação, ou seja, 1.000 metros de natação, e no mínimo 3 quilômetros de corrida. E é o que eu tenho feito. E só nisso daí eu já eliminei 1,5 kg só fazendo isso daí. Eu acredito que seja muito mais de gordura, apesar de não ter feito uma avaliação física nem antes nem agora. O ideal é que você faça uma avaliação física para ver exatamente o que está mudando, né? O componente físico, se está ganhando massa muscular, perdendo gordura, se está perdendo mais água, mais líquido, etc. Não é essa questão, porque o meu objetivo não era fazer um projeto de emagrecimento. Eu estava um pouquinho acima do meu peso, ainda estou um pouquinho acima do meu peso, mas o objetivo, quando eu entrei na leitura do OG, era criar o ritmo da leitura, do hábito de ler na parte da manhã e na parte da noite. E eu, coincidentemente, eu quis também já colocar já então esse exercício aeróbico a mais, que passou a ser então diariamente a natação e a corrida. E só esses 17 dias já houve uma mudança no meu corpo. Então às vezes você está aí meio preguiçoso, desanimado, quanto tempo vai precisar, o que eu faço? Coloca um tênis e vai caminhar, coloca um tênis e vai correr, coloca uma sunga e vai nadar. O simples fato de você entrar em movimento, você já vai começar a modificar teu corpo. Tem muitas pessoas que eu converso e elas colocam a desculpa de que não começaram ainda por não ter dinheiro, que não começaram ainda porque não tem condição de pagar um personal para poder elaborar um treino. Às vezes a pessoa fala que a academia perto de casa, eu já fui lá, e os profissionais dessa academia, eles não são bons o suficientes. Ou a pessoa diz que a roupa que ela tem, ela precisaria comprar uma roupa para começar o treinamento. Então tudo isso é desculpa, tá? Tudo isso é desculpa. Se você não é um atleta de alta performance, você não precisa de um personal trainer. Personal trainer virou uma coisa de comodismo. Você não precisa de um personal trainer. Você precisa fazer. Quando eu era gordinho, por volta dos meus 10, 11 anos de idade, que eu era bem gordinho, na minha casa, minha mãe tinha uma bicicleta ergométrica na garagem e tinha aqueles pezinhos pequenininho de 3 quilos, 2 quilos, 5 quilos no máximo, era o peso que ela tinha, ela às vezes fazia ginástica. Então nessa época eu ia para a garagem, eu subia na bicicleta, na ergométrica, e ficava ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora pedalando, feito um louco. E eu tinha lido numa reportagem que quanto mais movimentos eu fazia, maior era a queima calórica. Então na minha cabeça, só o pedalar não era suficiente para emagrecer, eu tinha que mexer os braços também. Então eu ficava feito um doidinho lá, com um pezinho de 5 quilos na mão, fazendo bíceps, pedalando ao mesmo tempo, você vê que você se balança todo. E hora eu fazia peito, hora eu fazia para o ombro, então eu ficava feito como é que chama aquele boneco do posto de gasolina que fica se mexendo inteiro? Então era mais ou menos isso. Eu subia na bicicleta, ficava pedalando, colocava a carga na bicicleta, pedalando, mexendo braços, mexendo o ombro, fazendo uns movimentos malucos. Isso eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas é aquela coisa, a carga era pequena e o que eu estava focado era emagrecer. Então eu simplesmente colocava meu tênis, descia pro shortinho, que eu tinha um shorts velho, de ficar em casa, camiseta velha, subia na bicicleta, ia para a garagem e ficava fazendo isso daí às vezes durante 1 hora, até transpirar bastante, que na minha cabeça eu nem sabia que não tinha relação entre a transpiração e a perda de gordura. Mas não importa. Eu não tinha conhecimento nenhum, ninguém me orientou a nada, eu simplesmente fazia aquilo que eu achava que tinha que ser feito para poder emagrecer, e na época eu realmente consegui emagrecer, consegui perder bastante quilo, porque me incomodava o excesso de pele, o excesso de gordura no peito, tá? Quando eu tirava a camiseta para jogar futebol com meus amigos, eu tinha peitinhos, e isso me incomodava bastante, porque peito para mim era coisa de mulher, e eu não era mulher. Então, por não gostar do meu corpo, por não gostar de jogar futebol sem camisa, no time sem camisa, mesmo que às vezes eu não era o único, eu tinha um grupo de amigos e a maioria ali era gordinho também. Tinha os mais magrinhos, mas tinha os gordinhos, e tinha gordinho que era mais gordinho do que eu. Mas independente disso, eu não gostava, eu não me sentia bem de ter que tirar a camisa, ficar no time sem camisa, com os peitos de fora, porque literalmente eu tinha peitos naquela época, tá? E ali eu comecei então a fazer esse exercício da bicicleta
com um pezinho. Então o que eu falo para você? Para de inventar desculpa. Você não precisa de um personal trainer. Você não é um atleta de ponta que precisa ter um acompanhamento com nutricionista. Isso daí, me desculpe, mas é gente querendo vender. Quando o nutricionista fala que antes de começar você precisa de um acompanhamento nutricional, blá 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 blá. Um educador físico fala, não, você tem que me contratar como seu personal para eu fazer uma planilha de treino e o seu biotipo físico. Me desculpa, o nome disso é, estão vendendo o seu peixe para poder faturar em cima de você. Que orientação? Aí tem também que falar, faça um exame cardiológico. O exame cardiológico só vai ver como você está naquele momento. O exame cardiológico ele é tão bonito que se você saiu dali do médico, da consulta médica, ele falou que o teu exame está tudo bem, está tudo legal. Você dobrar a esquina do consultório, infartar e morrer, você assinou um termo dizendo que o médico não se responsabiliza. Então, com todo respeito à medicina, para que serve o exame cardiológico se eu sair do consultório, eu assino um termo dizendo que se eu infartar na esquina, o médico não se responsabiliza? Então, é uma enganação. Então, se você quer começar a treinar, faça, tá? Faça. Para de inventar desculpa de que você não tem dinheiro. Para de inventar desculpa que você tem que passar por um médico. Para de inventar desculpa que você tem que entrar num nutricionista. Começa do jeito que você está, com aquilo que você tem, com a alimentação que você tem. O simples fato de fazer o movimento, de se exercitar, o teu corpo vai se reorganizar, tá? As porcarias que você come, o teu corpo vai se reorganizar e vai conseguir transformar aquilo lá em energia para você fazer atividade física. Depois, no futuro, quando você já estiver em movimento, aí você procura um nutricionista para estar adequando a tua alimentação. Se você quiser passar por um médico, um cardiologista mais para frente, para saber como que está, tudo bem. Mas ele vai ver o seguinte, se você já começou a fazer atividade física, quando você for fazer esse exame cardiológico, seus níveis de colesterol, etc., já vão estar melhores. A tendência é só melhorar. A probabilidade de você infartar ou ter um treco é muito pequena, tá? Porque se você está acima do peso, você não vai sair correndo uma maratona de 42 km. Você não é burro. E mesmo que você fosse, desculpe pela palavra, você não é teimoso, ignorante, você não é obtuso. Mas mesmo que você fosse, entenda o seguinte, se você tentar fazer além, o teu corpo vai ter uma queda de pressão que vai fazer você desmaiar, tá? Teu corpo vai ser desligado antes de você se suicidar. Então, faça com um pouco de juízo, faça de maneira gradual. Então aquela coisa, o primeiro dia você faz um pouco e vê. Fiz, transpirei legal, senti o batimento cardíaco, fiquei ofegante, mas eu não quase infartei. Então beleza, descansa, etc. No dia seguinte você vai e faz de novo mais um pouquinho. Quando eu comecei a correr, foi a mesma coisa. Então eu já tinha um hábito de corrida, eu corri e tal, vi ali quantos quilômetros que eu conseguia correr naquele ritmo, marquei o tempo, a distância, percebi que eu já corria por volta dos 3 quilômetros sem problema nenhum. Alguns dias depois eu tentei chegar nos 5 km. Eu percebi que 5 km para mim já começou a ser um pouco mais extenuante. Então, para mim, correr 3 km, 3,5 km, eu faço tranquilamente. 5 km, quando eu corro, no dia seguinte eu já sinto um pouco de dor na perna, na musculatura e nos tendões. Então 5 km para mim já é um sobrepeso, já é um pouco mais intenso. Eu consigo fazer? Consigo. Eu percebo que eu consigo correr até 7 km tranquilamente. Só que no dia seguinte eu vou sentir muito mais a musculatura e os tendões. Então o que eu tenho feito? Eu comecei a correr por volta de 3 km e é o que eu faço com descanso. Então eu corro, no dia seguinte como eu nado, eu acabo descansando, depois no outro dia eu corro 3 km. E eu já percebi que agora já subi para 3,5 km. Então eu já estou correndo 3,5 km de forma confortável. Já cheguei a correr 4 e às vezes eu puxo para 5. O dia que eu faço 5 eu percebo que um pouco mais que a minha musculatura fica mais rígida e a parte de tendão também fica mais rígida.
Então eu ainda não estou preparado. Então eu estou subindo aos poucos. Eu não preciso pressa. É mais importante que eu faça no meu ritmo aquilo que eu consigo fazer, ou seja, 3 km, e permaneça isso 2, 3 meses fazendo isso, e às vezes colocando, um dia colocando 4 km, 4,5 km, 5, do que forçar o meu corpo, tá? A correr, eu quero correr 5 km, vou correr e acabou. Não, isso daí você está causando um estresse no seu corpo. Então para você que está começando agora, que está começando hoje, vai dentro do seu limite. Apenas faça. O simples hábito de você começar a fazer aquilo que você tem condição de fazer, você vai ver que ao passar do tempo, dos dias, você já vai melhorando o teu corpo, você já vai perdendo mais calorias, você já vai começar a emagrecer. Então não precisa de pressa, você precisa de constância. Você não precisa ser louco e fazer tudo que você quer fazer de uma vez só. Vai de forma gradual, ok? Não, você não precisa de um nutricionista. Não, você não precisa de um personal trainer, tá? O nutricionista e o personal, se você fosse um atleta de alta performance, você não precisa de suplemento, para com essa bobeira. Faz 25 anos que eu treino, 25 anos que eu treino musculação, nunca ingeri nada de suplemento alimentar, nunca utilizei nada, nem de via oral, nem de via, como é que chama aquela abençoada? Injeção. Não, você não precisa de tomar bomba, o suco, você não precisa de whey protein, você não precisa de massa, você não precisa de BCAA, você não precisa de creatina, você não precisa nada disso para começar. Se você fosse um atleta de alta performance, aí você poderia pensar se você toma ou não alguma coisa. Se você é iniciante, se você é nível intermediário, você não precisa de nada disso. Entendeu? Você provavelmente é um cidadão comum. Você consegue passar a tua vida inteira até chegar aos 100 anos sem tomar nada, sem fazer uso de nada, de medicamento, de nada. E você vai ter um corpo legal, você vai ter uma saúde legal, você vai ter uma performance boa enquanto você for um atleta amador. Se você for profissional e teu intuito é disputar, você vai precisar tomar alguma coisa quando você entrar no meio profissional. Isso vai demorar alguns anos. Você não precisa tomar nada agora, tá? Então sai dessa ilusão de que você precisa de tomar um veneninho, um energético, porque tudo isso daí é placebo, tá? A não ser as drogas pesadas. Todo o restante, o suplemento é placebo. É muito mais estar aqui na tua cabeça, que você acha que você toca o suquinho Gummy e começa a pular feito um maluco, tá? Está muito mais na tua cabeça do que realmente é efeito que eles fazem. De todas as massas de whey protein dentro das pesquisas que fizeram, um dos poucos suplementos que dá resultado é o whey protein. Não estou falando de bomba, estou falando de suplemento. Dos poucos suplementos que dão resultado, um deles é o whey protein. De todas as marcas de whey protein, apenas acho que 3% funcionam. O restante é tudo farináceo que engana a tua cabeça. Então joga fora. Para de queimar dinheiro com idiotice, tá? Para de ser bobo no mundo do mercado, no marketing que fazem um monte de propaganda, que colocam atletas, que colocam artistas, tudo para poder render dinheiro, tá? O objetivo é só financeiro. Não é isso daí que vai te dar resultado, não é isso que vai te dar performance, não é isso que vai melhorar o seu desempenho. O que melhora o seu desempenho é a alimentação equilibrada e atividade física, você se esforçando e aumentando o treino de forma gradual, gradativamente, tá? Para de arrumar desculpa, para de inventar bobeirinha. Ele falou, não interessa. Não interessa quem falou. Falo por experiência de mais de 25 anos. O pessoal que começou a treinar comigo na adolescência, junto comigo, eles tomavam suplemento, eu não tomava nada. O desenvolvimento físico meu e deles foi igual. Por incrível que pareça, o meu desenvolvimento foi superior ao deles. Eu não tomava nada, eles tomavam. Minha força aumentou, a deles era igual. Meu físico desenvolveu, o deles era igual. Então não é uma questão de suplemento, não é a questão de nada, é questão de treino. É a intensidade do treino. Eu colocava mais foco no treino do que eles. Eu treinava de forma mais intensa do que eles. Então eu tive resultado e eles não. Tá? Eles tomavam creatina, eles tomavam BCA, eles tomavam whey protein, eles tomavam massa. Meu corpo se desenvolveu e o deles muito pouco. Por quê? Porque o que desenvolve o corpo é o treino.
Coloca isso na sua cabeça. O que desenvolve o seu corpo é treino. É treino. Posso discutir com qualquer médico, com qualquer fisiologista, eles podem falar o que for. O que dá performance é treino. Não existe um alimento que você come que acelera o teu metabolismo. O que acelera o teu metabolismo é a atividade física. O desenvolvimento que você vai ter ali na mudança é muito pouco. Tá? A alimentação adequada que eles colocam ali vai acelerar o teu metabolismo muito pouco. Eu comprovo isso aí para você. Um cara que treina legal e um cara sedentário que faz uma alimentação boa, o cara que treina legal sempre vai ter um corpo melhor. Ponto. Isso é indiscutível. Você pode conversar com o teu médico, pode conversar com o teu nutricionista, você pode conversar com quem você quiser. O cara que faz um treino legal, com uma alimentação horrível, e um cara que não faz treino e que tem uma alimentação incrível, o corpo do cara que treina vai ser sempre melhor. 1000 vezes melhor, entendeu? A performance dele vai ser melhor, o corpo dele vai ser melhor, os níveis hormonais dele vai ser melhor. Então esquece essa coisa de alimentação. Tem gente no Ceará, que é atleta, que depois despontou como atleta olímpico, que comia tapioca. E o corpo tem um cara igual o corpo do He-Man. E aí? O cara come tapioca. É farináceo, não serve para nada aquilo lá. Então, treino, treino e treino. O que vai desenvolver o teu corpo, o que vai melhorar o teu corpo, o que vai modificar a tua parte mental, a tua parte emocional, que você vai estar liberando dopamina, endorfina, serotonina, que isso é tudo liberado através do treino. É treino, treino e treino. Esquece a alimentação. Não tem dinheiro para mexer na alimentação ainda? Não mexe. Mantém a alimentação do jeito que está. Se possível, diminui açúcar, diminui alimento industrializado, que isso aí vai estar prejudicando o teu corpo. E segue uma alimentação mais natural. Fruta, verdura, legume, arroz, feijão, carne, etc. Mas é o treino que vai mudar a tua forma de ser. É o treino que muda o teu corpo. Beleza? Falei demais por hoje. Um forte abraço. Te vejo na nossa próxima live e no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.